Olá, tudo bem? Eu vou me apresentar para vocês e dizer um pouquinho do que eu estou fazendo aqui hoje. Eu sou a Cristina Rodrigues, médica psiquiatra da Escola de Paz. E hoje, a convite da Estela, eu vim falar um pouquinho mais sobre um assunto muito polêmico, mas também muito importante, que é a perda gestacional. Quando a gente fala de aborto, né, de perda do bebê antes de nascer, antes do tempo certo, sempre tem questões a serem conversadas. Essa é uma perda muito subestimada até hoje. É muito comum a gente conversar com mulheres que passaram por perdas gestacionais em diferentes momentos da gravidez e esse luto ele vir permeado de outras questões, porque é um luto que não é tão valorizado em relação a outras perdas. É muito comum essas mulheres sofrerem tanto a perda quanto em outros momentos por dificuldade que as pessoas que estão em volta têm de lidar com esse assunto, de saber o que falar, de saber como agir, de como acolher esse processo. Né? Então, eu acho que é um assunto muito importante falar não só da perda gestacional, né, do aborto espontâneo, mas até mesmo uma perda, né, um aborto praticado, porque até assim isso envolve um sofrimento, um luto, um processo de adaptação. Né, sem julgamentos, né, não cabem julgamentos aqui, mas a gente falar um pouquinho sobre o processo que essa mulher passa, né, essa família passa, mas principalmente essa mãe passa, após a perda de um bebê antes do nascimento, né. A gente está falando, quando a gente fala de perda gestacional, é desde o comecinho lá, os primeiros meses, as primeiras semanas, né, a gente já não conta mais em meses, então uma gestação normal, ela dura de 38 a 42 semanas, né, uma gestação saudável, mas a gente pode ter perda gestacional em várias fases dessa gravidez. Tem a perda gestacional mais inicial, nas primeiras semanas, 8 semanas até 12 semanas, e pode existir alguma complicação nessa gravidez e, infelizmente, a criança não sobreviver até já sendo maiorzinha, né? Existem questões práticas que diferenciam, né? Até nos termos da lei, né? Quando a criança já está maior, a família precisa passar por aquele sofrimento de registrar o bebê, fazer, né, uma cerimônia para aquele bebê, que isso é um processo bem complicado quando acontece, mas essa perda inicial, né, antes de conseguir ouvir o coraçãozinho, ou antes de conseguir ver lá o bebê, né, as formas do bebê, mesmo assim, isso traz um sofrimento muito grande. Né? É preciso, a gente precisa respeitar essa dor do mesmo jeito que a gente respeitaria a dor de qualquer pessoa que perde um filho. Porque para aquela família, para aquela mãe, muitas vezes, a partir do momento que ela tem a notícia, né, a gente não sabe quanto tempo ela ficou tentando engravidar, quantos processos de perda ou de dificuldades ela passou, quanto ela deseja aquela gravidez. Né? E por mais que possa parecer uma coisa um pouco mais banal, né? Era um feto de 8 semanas, era um bebê que nem chegou a ter batimento cardíaco, mas isso é muito insensível para quem está passando por isso. Né? O que eu costumo falar é que o ideal é a gente tratar esse tipo de perda como a gente trataria qualquer outra perda familiar. Né? O que você falaria para uma mãe que acabou de perder um filho? Né? Você, por acaso, falaria a mesma coisa? Se você pensar em algo, né, para conversar com essa mulher, que não caberia em outra situação, se fosse um filho maior, um filho que já nasceu há mais tempo, então provavelmente isso não cabe na situação da perda gestacional também, porque vai ser algo insensível. O luto é algo normal, né? Quando a gente passa por alguma perda, não só morte, mas mudanças, né, na nossa vida, às vezes o final de um relacionamento, uma mudança de país, de cidade, um trauma muito grande, um rompimento de algum tipo de relacionamento, amizade, amoroso, ou quando a gente perde alguém querido, a gente passa por essa fase de luto. O luto é uma fase de adaptação,
tem, né, a gente tem várias fases do luto, que a gente vai passando pela tristeza, pela raiva, pela barganha, pela aceitação, mas só que isso não é um caminho sem volta, né? Não é porque no momento você já está aceitando aquilo um pouco melhor, não está chorando mais tanto, que não vai voltar a se entristecer, aquele assunto não vai voltar a te trazer memórias ruins e sofrimento. Todo mundo que passa por isso, o normal é você passar por esse processo de luto, né? Todos esses passos do luto, você viver esses sentimentos. E o que acontece aqui nessa questão da perda gestacional? Muitas vezes a mãe não tem a oportunidade de passar por esse luto, de tão subestimado que ele é. Né? Então, assim, muitas vezes se espera que essa mulher, dentro de alguns dias, já esteja trabalhando, já esteja tentando engravidar de novo, já esteja pensando no próximo, já volte para suas tarefas, né? E isso é muito injusto, porque, na verdade, ela está passando por um processo de perda de algo que ela queria muito e de realmente uma criança, né? É necessário, quando a gente passa por um momento difícil, é necessário para a nossa saúde mental que haja esse processo de luto seja vivido, né? Todas essas fases, inclusive a de tristeza, de raiva, porque é isso que vai fazer com que a gente entenda o que aconteceu, que a gente processe tudo isso que aconteceu e que consiga, aos poucos, não esquecer, né? Porque é difícil esquecer um sofrimento tão grande assim, mas conseguir lidar com ele de uma maneira mais saudável. Se a gente não processa direitinho tudo isso, existe uma chance muito maior disso criar um trauma e disso ser um gatilho para outros tipos de adoecimento. Né? Então a gente virar um luto patológico, virar uma ansiedade, prejudicar uma outra gestação ou a própria maternidade. Então precisa se dar o tempo certo para essa pessoa processar o luto do jeito que ela quer, do jeito que ela precisa. Né? Não é quem está de fora que vai ditar como que você vai lidar com uma perda. Né? É só você que tem que saber esses limites, saber o quanto que você consegue, né, voltar a ter a sua vida normal, né, as suas práticas, os seus hábitos e se respeitar. Né? É muito necessário, tanto que a pessoa se respeite, quanto quem está em volta tem esse respeito. E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, porque é difícil realmente lidar com isso quando a gente está de fora, né? É muito importante que haja esse tipo de acolhimento com uma mãe, uma família que passou por isso. Como que a gente pode acolher, né, essa mulher? Da mesma maneira, né, como eu já falei antes, se tivesse havido uma perda de uma criança, de um filho, o que você falaria para essa mãe que teve alguém muito próximo que faleceu? Sinto muito, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar, eu gostaria que isso não estivesse acontecendo com você, né? A gente fala coisas que é muito difícil a gente falar alguma coisa que realmente vai consolar, né? Não é a nossa função dentro de um processo de luto do outro tentar consolar ou tentar fazer com que a pessoa acredite que as coisas vão melhorar, né? Porque isso pode parecer até um pouco que a gente chama de positividade tóxica, né? Então, assim, não fica assim, isso vai dar certo. Para quem está escutando aquilo num momento de tanta tristeza, isso soa como uma fraqueza, como se não estivesse conseguindo lidar com aquilo de uma maneira saudável, como se fosse mais uma culpa e mais um problema para lidar. Né? Então a gente sempre costuma falar que o acolhimento ele tem que ser muito sensível e de preferência respeitando os limites e sem dar opinião, sem dar palpites. Né? É só realmente mostrar para aquela pessoa que está passando por uma fase difícil que você está ali para o que ela precisar, né? Que se ela tiver necessidade de pedir ajuda, você está disponível, né? E tentar escutar e absorver aquele sofrimento sem julgamento, sem, né, muitos comentários. É só realmente, né, a pessoa precisa de um abraço, precisa de um ombro, precisa de um acolhimento para que ela possa lidar com o luto no tempo dela. Quando a gente fala dessa questão da perda gestacional, é muito comum a gente ouvir algumas frases
que eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para a gente falar hoje. O que você não deve falar para uma mulher que passou por isso? E, às vezes, isso não é nem por mal, né? É muito comum que as pessoas resolvam tentar ajudar, tentar consolar, minimizando a dor do outro, né? Mas isso é muito cruel e é muito insensível. Então, eu sempre falo que, às vezes, é mais fácil a gente entender o que não deve se falar numa situação, né? Para um paciente deprimido, para um paciente em luto, do que o que exatamente é a receita do bolo de fazer a pessoa se sentir melhor, né? Então, algumas coisas que não se deve falar nessa situação. E eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Porque todo mundo vai pensar assim, nossa, mas é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, logo você engravida de novo, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode engravidar depois de 1 mês, 2 meses. Pode ser que ela esteja tentando engravidar há muito tempo e ninguém saiba, mas de qualquer jeito, essa frase eu vou traduzir para como que a pessoa vai escutar, né? Você engravida de novo daqui a pouco, é a mesma coisa de você estar falando para ela como se ela tivesse pego um copo no armário, o copo quebrou, e ela vai lá na loja e compra exatamente o mesmo copo e põe no lugar. Gravidez não é assim. A gente engravida e já começa a fazer planos, já começa a pensar no rostinho do bebê, nos nomes, em como que vai querer para aquela criança, como que vai ser o quarto. Por mais que ela passe por isso e ela engravide de novo, não é o mesmo bebê. Você não está comprando um copo igual para colocar no lugar. Tudo, aqueles sonhos, aquelas ideias que a mãe teve naquela gestação, elas foram embora junto com a gestação. Isso não vai voltar. Então é muito insensível tentar acolher esse sofrimento dessa maneira, porque não alivia a dor e não diminui o sofrimento. Outra coisa que é muito comum a gente escutar, né, às vezes até do médico, né, que vai lá e acolhe a mulher quando ela vai no hospital, nossa, isso é super comum, não sei quantos % das mulheres na primeira gestação acontece isso. Ótimo, mas eu não sou 20% das mulheres, eu não sou uma porcentagem, eu sou uma pessoa com sentimentos, com emoção, e tá doendo, né? Então, assim, não importa que seja comum. Eu não esperava por isso, não estava no meu plano. Eu engravidei, eu estava feliz, eu comecei a sonhar coisas, e o fato disso ser comum não muda em nada, né? Então, esse tipo de comentário é outro tipo de comentário que não vai ser produtivo, não vai agregar nada. Então, também pode causar mais sofrimento. O que mais? Já está tentando de novo? Gente, isso também é muito invasivo, né? Como assim a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa demorou para engravidar, se ela teve que fazer tratamento, se ela já tinha passado por isso outras vezes, se ela está pensando em desistir. É muito, né? Fora que assim, é uma intimidade da pessoa, a gente não chega assim perguntando intimidade, né? Poxa, ela acabou de passar por um processo super difícil e aí a gente já vai perguntar se ela tá aí, é a mesma coisa, né, da questão do copo lá, vai lá na loja e repõe, vai ter um igualzinho, enfim. Demonstra aí uma certa insensibilidade. Então, o ideal para a gente acolher pacientes nessa fase é a gente se manter como espectador, né, como acolher aquela dor, respeitar aquela dor e tentar ao máximo não interferir naquilo, né, porque o luto, ele evolui naturalmente. Uma hora ele passa, né, se tudo correr bem. Mas certas coisas que a gente faz podem reforçar um pouco mais a tristeza ou ajudar nessa recuperação. Então, o ideal é sempre isso. Ao invés de você perguntar o que aconteceu, o que você fez para isso acontecer, né? Então, assim, pergunta o que eu posso fazer para te ajudar, você está precisando de alguma coisa, se precisar é só me falar. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, eu imagino que você não deva estar bem. Todas essas coisas que a gente, né, fala para mostrar para a pessoa que a gente está disponível. O ideal é não entrar muito nessa questão de palpites e de dar ideias, porque isso acaba magoando mais e sem necessidade, né? E aí, para encerrar, uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque como esse luto, né, gestacional, essa perda gestacional é algo muito subestimado,
é super comum a gente ver mulheres que passaram por isso, foram ao hospital, passaram a madrugada, e aí levaram lá um atestado de um dia e 2 dias depois já estava trabalhando, mas, gente, com que cabeça que você faz as coisas, né? Você perdeu um filho, você perdeu um bebê. É muito difícil você conseguir, um dia depois, seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Estranho seria se você conseguisse, né? Quando é uma coisa que você quer muito, um desejo muito grande, isso vai ter um tempo aí para digerir todas essas questões, para se cuidar, para lidar com a dor física e emocional que isso traz, né? Então, depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais com mulheres e com saúde mental da mulher nessa fase reprodutiva, eu fiquei sabendo que existe sim, né, uma lei trabalhista, e é no caso das mulheres que têm vínculo empregatício, né, a empresa, né, o INSS, fornecer um afastamento de 10 dias para essas mães que passaram por uma perda gestacional. E eu acho que isso não é nada mais do que super justo, né, porque é realmente muito difícil você conseguir voltar a trabalhar, voltar a raciocinar, voltar a produzir coisas passando por uma dor muito grande. Então, até essa própria lei, ela já demonstra o quanto é importante, o quanto a gente precisa valorizar esse tipo de dor, né, de perda. Então, só para a gente encerrar um pouquinho, né, vamos fazer aí um resumão para falar, né, que a perda gestacional é sim um processo muito doloroso, muito difícil. A gente precisa respeitar e valorizar muito mais esse luto, né? Por mais que na visão de quem está de fora isso pode não ser tão grave ou tão triste quanto outras perdas, né? Contra outras mortes, para a pessoa que está vivendo dói tanto quanto, né? Então vamos tentar ter mais empatia nesse momento, né? Então antes de falar as coisas, antes de, né, mandar algum recado, pensar bem, né? Fazer esse exercício de substituir. Será que se tivesse perdido alguém, né, um filho que viveu fora da barriga da mãe, e eu falasse isso, não seria insensível? Né? Será que se fosse uma criança maior, isso não soaria mal? E se a resposta for sim, não fale aquilo. Né? Tente acolher aquela pessoa da maneira que você acolheria qualquer outra mãe que perde uma criança, né? E, de preferência, se mostrando disponível e se mostrando aberto para ajudar no que for necessário, né? E respeitar. É muito importante que a gente respeite o luto das pessoas. O luto é um processo saudável e necessário para que a gente se recupere de traumas. Se a gente pula as fases do luto, se a gente corta caminho, isso vai cobrar um preço depois, né? A gente não ter processado isso da maneira com que a gente deveria, o tempo que precisava, né? Colocar lá dentro da gaveta, embaixo do tapete, isso aí não dá certo, tá? Então a gente precisa respeitar o tempo daquela pessoa, não ficar insistindo, mas já, né, vai passar, vai ficar tudo bem, né? Todas essas coisas são coisas que a gente não sabe. Como a gente sabe que vai ficar tudo bem? Como a gente pode realmente saber, né? Então, como o luto é um processo normal desse tipo é uma consequência normal desse tipo de acontecimento e é uma coisa saudável, a gente tem que respeitar, né? Então, eu acho que nada mais do que se colocar no lugar do outro e tentar enxergar, né, a dor do outro para a gente saber de uma maneira melhor o que fazer, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, falar um pouquinho, né, sobre essa questão da perda gestacional, que tem tudo a ver com a saúde mental da mulher, com a saúde mental da mãe, né, da maternidade, essa parte de tentativa, de planejamento familiar, está super ligado com a maternidade, e às vezes pode ser mais difícil para umas mulheres do que outras, então a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais objetiva, mas também com mais carinho. Tá bom? Bom, de novo, meu nome é Cristina Rodrigues, eu sou médica psiquiatra, faço parte aqui da equipe da Escola de Paz XD e eu queria agradecer para quem assistiu esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se quiser me procurar também, o meu Instagram é @dra.cristina.rodrigues. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.